paz, irmãos. Hoje vamos tratar de mais um tema bastante interessante. É uma das pautas que eu tenho inclusive recebido de dúvida de vocês nos nossos e-mails. É sobre mapeamento espiritual. Afinal, mapeamento espiritual existe de fato? Tem base bíblica? Já foi feito antes? Se foi feito, qual o resultado disso daí? Então nós vamos hoje expandir esse tema e vamos falar de mapeamento espiritual. Presta atenção que tem bastante conteúdo, bastante ensinamento para a sua vida. Antes até mesmo de a gente iniciar, eu quero aproveitar o ensejo e mandar um beijão aqui para o bebê Samuel. Papai e mamãe do Samuel me escreveram, mandaram para mim uma foto, do bebezinho Samuel assistindo o Daniel no YouTube, Então mandar um beijão aí pro Samuel, obrigado pela audiência, saber que a gente tem, inclusive, os bebês estão sendo alimentados com essa palavra, Então isso é muito gratificante para mim. Quero também aproveitar o ensejo e agradecer aos que estiveram presentes na celebração dos 15 anos do livro Filho do Fogo, do mercado editorial, que nós já estamos presentes há 15 anos no mercado editorial. Escrevi nesse período 14 livros e foi muito gratificante, foi muito prazeroso receber cada um de vocês ali na Livraria Saraiva do Shopping Center Norte, e agradecer também todo o apoio, todo o carinho, todo o incentivo que a gente tem recebido por parte da editora Novo Século e da Ágape e todo o seu grupo, todo o seu corpo ali de funcionários. Então agradecer a vocês aí. Uma reflexão que você precisa ter quando apresentam para você qualquer tema que seja, digamos assim, uma novidade. Porque muitas vezes a gente é movido por essas novidades, Tipo assim, um assunto ficou desgastado, parece que criam uma coisa nova para atrair a atenção do público. Uma reflexão que eu quero deixar para você, que isso venha pautar, venha nortear o seu discernimento espiritual, é a seguinte questão, essa reflexão que você precisa ter. Como era feito antes disso existir? Então, por exemplo, eu lembro que na minha época, a minha avó, se eu batesse a cabeça e tivesse um galo, a minha avó colocava água e sal e pegava uma faca e pressionava para a lateral da faca do galo para baixar o galo. Se eu tivesse com febre, a minha avó então indicava, olha, dá um banho frio na criança, ou então faz compressas de álcool na testa para esfriar, Se tivesse com dor de garganta, também encharcava um lenço com álcool, enrolava na garganta, aquecia a garganta. Se você está com dor de estômago, faz um chá de ervas. Está com dor de ouvido? Pega azeite, esquenta azeite e pinga lá no ouvido. Estou com dor de cabeça, fica num quarto escuro. Isso daí eram coisas que se fazia antigamente, Era a nossa medicina popular caseira. Hoje a medicina avançou, porque a medicina é uma ciência, então a ciência ela tem a tendência de avançar, tem um vetor crescente. Quando a gente fala de teologia, especialmente quando a gente está ancorado na palavra de Deus, na palavra, nos ensinamentos que Cristo passou para você e para mim, essa palavra é imutável, ela não pode mudar, Ela não pode ser alterada, inclusive é uma condenação para aquele que altera a palavra de Deus. Ela não pode ser alterada. Qualquer novidade, qualquer alteração no conteúdo da palavra de Deus, mesmo que tenha melhores intenções e evoluir a palavra, vai trazer um retrocesso. Paradoxalmente vai trazer um retrocesso, porque a palavra de Deus, ela é única só. A Bíblia diz, já falamos isso em outros vídeos, que até mesmo se um anjo vier e pregar alguma coisa, um anjo, hein, gente? Pregar alguma coisa que estiver em desacordo com as Escrituras é anátema, é maldito, você deve rejeitar e não acolher, e não abraçar. Então essa é a reflexão que eu quero que você tenha inicialmente. Por exemplo, nós falamos no outro vídeo sobre maldição hereditária. Vocês já pararam para pensar como que as pessoas se libertavam antes dessa doutrina de maldição hereditária, Como é que elas se libertavam? Como é que Paulo se libertou? Já parou para pensar isso? Paulo, ele perseguiu os cristãos, Paulo, ele estava completamente envolvido em perseguir os cristãos, era fariseu, então ele tinha toda uma série de fatores ali. Ele não participou das 7 semanas de libertação, Paulo não fez a quebra de vínculos, a oração do ventre, a renúncias, ele não cancelou o pecado dos antepassados, ele não fez nenhuma liturgia, simplesmente ele foi liberto. Não é isso que a Bíblia diz? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que aconteceu com Paulo. Instantâneo. Como é que foi a libertação de Moisés? Para pensar. Moisés ficou 40 anos no Egito, num local
onde foi praticamente o berço da alta magia, né, da feitiçaria. Você olha ali o perfil dos magos, os feiticeiros do Antigo Egito, eles tinham o poder de alterar a matéria. Né? Lembra que a vara de Arão se transformou numa serpente, os feiticeiros fazem a mesma coisa, interferem na natureza, as águas são tingidas de sangue, os feiticeiros replicam aquilo, na praga das rãs também interferem no ecossistema. Então a gente observa que existe ali um conhecimento enorme no Antigo Egito. Construíram as pirâmides, que hoje trazem muito mais perguntas do que respostas. Então o conhecimento que tinha ali estavam cercados de magia, de politeísmo, de feitiçaria, né? E de repente Moisés cresce nesse ambiente, 40 anos. Deus liberta Moisés. O que Moisés fez? Moisés fez a oração do ventre, Moisés fez a quebra de vínculos, Moisés participou das 7 semanas de libertação, Moisés foi ministrado por alguém, Moisés teve que confessar o pecado dos seus antepassados. Como é que Deus libertou Moisés? Libertou, porque Deus é Deus, né? Então Deus ele pode usar algumas liturgias, algumas situações dentro do escopo da maldição hereditária, maldição não, da libertação. Inclusive nós falamos sobre isso nos seminários, falo sobre isso no livro Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo. Então Deus pode usar na sua multiforme graça, mas como exceção, não como regra. A regra é o que a Bíblia estabelece. Então a sua reflexão sempre tem que ser como é que era antes. Como é que se expulsavam demônios antes de Jesus? Foi você expulsa o demônio em nome de Jesus. E como era antes? Para saber disso tem um vídeo nosso que nós já gravamos, né, possessão demoníaca e blasfêmia, como nunca te ensinaram, né? Dá uma clicada lá, você vai entender como era toda essa liturgia de exorcismo anterior a Cristo, né? É um tema bastante interessante. Sugiro também você assistir um vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite. Vai te expandir horizontes sobre os números de Deus, sobre o tempo de Deus, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, né? Então abarque, agregue conhecimento. Então, vamos entender uma outra questão que é bom para a nossa reflexão aqui. Existe um fator que é o querer, né? O querer ele é fundamental. Tem pessoas que querem melhorar, querem acertar, querem lutar contra o pecado, porque o pecado incomoda. Então ela quer lutar contra aquilo ali, mas ele não consegue. Ele está lutando. Essa pessoa que quer lutar contra o pecado, que deseja uma mudança, mas não consegue mudar, merece todo o nosso apoio, merece o nosso incentivo, o nosso acolhimento, nossas orações, merece tudo que nós podemos fazer, nos desdobrar para ajudar essa vida, né? Ajudar essa vida. Porque esse era o dilema de Paulo, né? Olha aqui, em Romanos 7,19, Paulo diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então esse era o dilema de Paulo. Então muitas vezes o querer ali, e você quer acertar, mas não consegue acertar. E aí você precisa de ajuda para acertar. E esse é o papel da igreja, ajudar os perdidos a acharem o caminho e se manterem na rota, né? Porque não basta estar em pé, tem que se manter em pé. Então existem outras pessoas que simplesmente não querem, usam do seu livre-arbítrio e falam: olha, eu não quero saber. As pessoas pedem conselho para mim: Daniel, o que eu faço nessa situação? Eu aconselho, eu oro, medito na palavra e dou um conselho. Aí a pessoa vem dizer: não, mas não era isso que eu queria ouvir, e vai buscar o conselho de outro, e fica buscando uma multidão de conselhos, até que ele um dia escuta algo que acolhe no seu coração. Ah, é isso que eu queria ouvir, então agora vem de Deus. Então a pessoa fica filtrando, né? Então é muito importante nós entendemos uma questão: amor e justiça são coisas diferentes, embora relacionadas, e façam parte da estrutura do amor de Deus. Quer ver um exemplo? Tem a parábola de que Jesus fala da ovelha desgarrada, né? Tinham 100 ovelhas, uma se desgarra e vai embora. E aí o pastor, o bom pastor, o que ele faz? Ele vai atrás da ovelha. Mas ele está falando de uma ovelha. O que é uma ovelha de verdade? O que é uma ovelha séria, legítima para valer, né? Então a ovelha legítima, ela honra o seu pastor, ela ama o seu pastor, ela obedece à direção dada pela sua liderança, ela investe na obra de Deus, ela acata as direções, ela não contesta, ela não responde, ordem dada é ordem cumprida. Então isso é ovelha, esse processo de submissão, de acatar a voz de uma autoridade que Deus colocou e que você voluntariamente se colocou abaixo. Então essa ovelha merece. Às vezes ela quer acertar, mas ela não consegue, então ela se desviou e o pastor vai lá e olha, volta, porque eu sei que você quer acertar. Mas contra o livre-arbítrio, a gente não pode interferir, né? Por exemplo, Deus coloca ali uma única regra no paraíso. Adão e Eva tinham apenas uma única regra: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, faz o que vocês quiserem, mas essa árvore vocês não podem comer. O que Adão e Eva
comem da árvore, né? E em vez de pedir perdão para Deus, Senhor, eu tentei resistir à tentação, eu me esforcei, mas eu não consegui, me perdoa, me ajuda na minha fraqueza. Deus teria perdoado. Mas o que eles fazem? Se justificam. Adão pega e coloca, Deus, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. O Senhor colocou Eva no meu caminho, a culpa é de Eva. A Eva, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Um joga a culpa no outro e Deus expulsou os dois do paraíso. Para pensar. Vamos fazer um paralelo aqui. A parábola das ovelhas mostra 100 ovelhas. Uma se desgarrou. Então, 100 por 1% se afastou e esse 1% o pastor vai atrás. Agora, Adão e Eva eram a única população do mundo. Eles eram a única representação da raça humana na Terra. Aí o que acontece? Eles erraram e Deus expulsou eles do paraíso. Expulsou 100% das pessoas da presença de Deus. Expulsou os dois, só tinha os dois. Expulsou 100% do paraíso, né? Então, aí eles exerceu o que? Justiça, né? Justiça. Está agregado ao amor porque Deus disciplina quem ama. Nem todos aceitam essa disciplina, né? Mas a disciplina visa nos corrigir para que haja um crescimento em nossas vidas. Mas o livre-arbítrio sempre Deus está respeitando. Você vê a parábola do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, ele vai embora. Voluntariamente ele quer sair, ele quer seguir o caminho dele. Foi o querer dele, foi a vontade dele. O pai não chega lá, pô, meu filho, não vai não. Vamos conversar, vem cá, vamos discutir melhor. Ele respeitou, você quer ir? Vai. É a sua escolha, o que eu posso fazer? E você colhe a consequência das suas escolhas. Pega um outro exemplo. Vem um homem, chega para Jesus, né, e fala, olha Jesus, eu quero te seguir, né, olha, eu tenho feito tantas coisas pelo teu reino, do jovem rico. E aí Jesus fala, tá bom, você quer me seguir? Então faz o seguinte, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. E o homem vai embora. Jesus não foi lá, peraí, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, olha, não fica chateado comigo, olha, eu te amo, né? Então, quer dizer, Jesus foi mal? Jesus estava permitindo a ovelha se desgarrar? Não, ele estava respeitando o livre-arbítrio daquele homem. Se ele dissesse, olha, eu não consigo, eu sou tão apegado ao meu dinheiro, sou tão apegado à matéria, Jesus me ajuda na minha fraqueza, olha, me perdoa pelos meus erros, mas eu quero tanto acertar, não consigo. Mas ele não fez isso. Então, ele simplesmente optou pela vontade, eu vou fazer a minha vontade. E Deus nos ensina a fazer primeiro a vontade dele, né? Seja feita a tua vontade, ó Pai, nos céus, como na terra. E ele quis fazer a vontade dele, seguiu o caminho dele. Jesus não foi atrás. Um outro exemplo, Jesus está passando, Jesus fala, vem aqui, me segue você. E o homem, não, peraí, deixa eu enterrar o meu pai. Lembra aquele contexto, né, que nós explicamos em outros vídeos. Enterrar o pai significa esperar o pai morrer, que o filho tinha cuidado do pai. Jesus fala, não é você, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, vem e me segue. Deixa eu pelo menos despedir da minha família. E Jesus fala, não, é agora o tempo, é agora. Quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus confronta aquele homem e ele usa o seu livre-arbítrio. Então Jesus deixa ele ir. Jesus não vai atrás, peraí, desculpa aí, não era bem isso que eu queria falar para você, vamos conversar melhor. Não foi chaleirar o cara, porque simplesmente ele optou por uma direção, ele optou por uma escolha, né? Contra a escolha a gente não pode mudar, né? Você pega o exemplo de Judas, né? Satanás entra em Judas e tal, e o que Jesus fala para Judas? Olha, o que você tem que fazer? Faça logo, faça depressa. Né? Jesus não chega para Judas, Judas, meu filho, a gente caminhou tanto tempo junto, você vai me trair mesmo, não faz isso não. Sabe, Deus ele sabe do livre-arbítrio. Então se você quer acertar, né, e não está conseguindo, você deve ter o direito de ser acolhido e respeitado. Mas se você não quer aceitar, né, você usa o seu livre-arbítrio, dizer não quero acatar a ordem, não quero obedecer a autoridade, não quero acatar a direção, não aceito não, realmente você não está preparado, né? Muitas vezes eu tenho um grupo de ovelhas e existe uma seleção de Deus, como Deus selecionou o exército de Gideão, como os próprios apóstolos de Cristo foram selecionados, né? Quando Jesus ia falando, muitos picaram a mula, né? Tem a deserção dos discípulos de Jesus, João 6,60, muitos vão embora, não suportam aquela palavra. Então o fato não é estar debaixo dessa cobertura, o desafio maior é se manter nessa trincheira, porque aqui a pegada é Bíblia, aqui a pegada, eu não quero brincar de ser crente, eu já canso de falar isso, o diabo não brinca de ser diabo, eu não vou brincar de ser crente, eu não vou fazer nada mais ou menos, ou eu faço com excelência, ou é melhor não fazer, né? Então Deus está fazendo uma seleção, né? Uma peneira, que não quer dizer acepção, né? Não está dizendo, você não presta, está dizendo, você não está preparado nesse momento não dá, e alguns usam o seu livre-arbítrio, né? E eu vou fechar em 300, por que 300? E não 400, e não 500, você não pode ajudar mais? Porque eu quero dar qualidade. Imagina que você tem uma creche,
e essa creche tem capacidade para 30 crianças, né? Você tem 30 leitos, você tem 10 banheiros, você tem um refeitório para 30, você tem cozinheira, você tem médico, tem enfermeiro, tem equipe, professor de esportes, tem uma van que leva as crianças para o teatro, para o cinema, para os parques. Então você tem toda uma infraestrutura muito boa, né? Lavanderia, dentista, né? Para poder dar o melhor para aquelas 30. Né? Se fossem 300, eu perderia a qualidade. Então eu prefiro dar o melhor para 300 ovelhas do que ter 3.000. Não me interessa o número, eu quero a quantidade, não quero a quantidade, eu quero qualidade. E se cada líder, se cada pastor cuidasse pelo menos de verdade de 300 ovelhinhas, a gente teria um rebanho muito mais sadio, teríamos um rebanho muito mais forte, muito mais saudável, né? Menos ferido, menos machucado. Então essa é a direção que Deus tem nos dado. Se quiser fazer parte dessa cobertura, vai ser uma honra, um privilégio recebê-lo, mas lembra que você vai ter direitos e deveres, e você vai ter que conquistar os seus direitos, né? Fazendo os seus deveres, acatando a direção, acatando as propostas de estudo lhe dada. E é claro, com o passar do tempo, né, algumas ovelhas vão conquistando coisas mais. Né? Quer dizer, eu não posso dar meu telefone para todo mundo, né? Mas eu tenho ovelhas que têm meu telefone, tem ovelhas que eu já pude celebrar casamento, tem ovelhas minhas que foi um grande privilégio estar presente no noivado, teve ovelhas que eu já visitei a casa, que conhecem a minha casa, que já viajaram comigo, que fazem parte ativa do ministério, que inclusive já leram em primeira mão, né, como cobaias aí, o livro Icarim, né, que ainda está com a editora, ainda vai começar a revisão. Então são assim privilégios, entre aspas, conquistados, né? Aquele que está mais perto, claro que recebe mais, aquele que busca mais, colhe mais, aquele que semeia mais, colhe mais. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dedicação, estou falando em amor, né, em dar o melhor para Deus, né? E a Bíblia coloca bastante esses vertentes para nós. Vamos pegar aqui um outro exemplo disso, né? O que vai trazer fortalecimento para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 7, vai estar falando a respeito do amor, um texto conhecido de vocês. Mas eu quero destacar aqui o finalzinho, né? O que caracteriza o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aquela pessoa que realmente ama Deus, ele suporta a correção, ele suporta o não. Ele diz, olha meu irmão, não faça isso. Meu irmão, não vamos discutir esse assunto. Meu irmão, agora não é o tempo. Olha, agora eu não vou dar meu telefone para você ainda, eu estou te conhecendo. Então quando as pessoas entendem a questão do não, significa que elas amam. Porque quem ama espera, quem ama suporta, né? E esse amor que eu quero abarcar, e esse amor eu quero que alcance também a sua vida. Independente de ser ovelha ou não, vocês passam a ser meus filhos espirituais, né? E eu tenho um imenso privilégio e honra de, através desses vídeos, né, ser um instrumento de Deus para tocar a sua vida, para lhe dar direção, para lhe dar acolhimento. Então esses vídeos vão estar te ajudando. Presta atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que ela vai trazer um grande conhecimento para a sua vida, vai expandir ali os seus horizontes. Então eu quero que você permaneça na trilha de bênção e colha as bênçãos do Senhor. Como que a gente faz isso? Se mantendo na rota. Uma questão é estar em pé, outra questão é se manter em pé. Uma questão, às vezes tem pessoas que dizem, Daniel, eu quero estar debaixo da sua cobertura, mas vou dizer, vai ter um preço para estar debaixo. Estar debaixo é diferente de se manter embaixo, né? Você entra numa faculdade, quantas pessoas se formam, né? Você fez a faculdade, você passou todos os anos ali, você vê que muitas pessoas desistem no caminho, não aguentam a carga, né? Não aguentam a pressão, né? Então é uma seleção. Quando eu praticava artes marciais, eu lembro que na academia que eu aprendia, tinha mais de 60 alunos, era muito grande ali. E no final, 3 se formaram, apenas 3 de 60 pegaram a faixa preta. Então, pague o preço, né? Dê o melhor para Deus e você vai receber o melhor. Mapeamento espiritual. Será que isso tem realmente uma relevância? É fato ou é boato? Muitas pessoas usam como base, como âncora, um texto de Jeremias, capítulo 29, de 7 a 9. Né? Mas normalmente eles omitem o versículo 8 e 9, eles se pautam mais no 7. Diz assim, e procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai a ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Aqui nos dá a impressão que se você orar pela cidade, né, aquela cidade vai trazer paz, e você também vai estar em paz. Dá muitas vezes uma impressão disso, uma imagem dúbia, né? Mas vamos continuar o texto? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane com os vossos profetas que estão no meio de vós. Com vossos profetas, então os profetas falsos estão no nosso meio. É o joio que cresce junto com o trigo. Estão aqui ao nosso redor. A gente precisa ter discernimento em saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é verdade, o que é mentira, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Vamos entender.
né? Nem os vossos adivinhos, e nem dei ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, pois eles os profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Né? Presta atenção nisso e guarda essa mensagem. Números, capítulo 13, vai nos contar a história que Moisés está mandando os espias para sondar a terra prometida. Veja bem, havia uma promessa de Deus, e aquele povo viu o sobrenatural de Deus, hein? Viu maná, viu a coluna protegendo, viu os anjos guardando, o mar abrindo, as pragas do Egito, um tremendo livramento. De repente, Deus ele queria a fé daquele povo, queria um passo de fé, né? E fé está ligado ao conhecimento, você não confia em quem você não conhece, e você só conhece quem você ama, não é isso? Então fé e amor estão muito ligados, por isso que Paulo fala que resta a fé, a esperança e o amor, e o maior é o amor. Né? Então, aquele povo foi lá, foi os espias, foram 12 espias ali, um representante de cada tribo, e eles acabam observando que a terra realmente é muito boa. Porém, o relatório é assustador, é aterrorizante. Nessa terra existem gigantes, homens de grande estatura, e nós somos pequenos gafanhotos. Então, quando eles passam esse relatório, somente Josué e Caleb acreditam, não, nós podemos ir lá. Eles tinham fé, eles tinham amor, eles conheciam a Deus, eles estavam cheios do Espírito de Deus, cheios de vontade de vencer e de colher as bênçãos de Deus. Só que o povo acabou acatando a voz da mentira. Aquele negócio que nós já falamos, o que a maioria está dizendo, então é verdade, Daniel? Ah lá, fulano fala, Beltrano fala, ciclano fala, a voz do povo é a voz de Deus? Não, não é. O povo pediu para crucificar Jesus. Nem sempre o que todo mundo fala é verdade. A verdade é o que está na Bíblia, E aí o que acontece? Deus tinha dito, eu estou te dando a terra, vai lá. Ah não, mas ali está perigoso. 10 não acreditaram e o povo se contagiou pela maioria. E quiseram voltar para o Egito, ou seja, estavam felizes no cativeiro. Eu conheço pessoas que hoje elas estão libertas. Vem um vídeo, Daniel, agora eu estou liberta, agora aprendi que eu não tenho que dar o dízimo, não tenho que ficar dando dinheiro para a igreja por medo da maldição, e também não tenho que ficar esperando uma recompensa. É por amor, né? É por gratidão. Sabe quanto que eles dão? Nada. Ou quando dão a esmola, dão a sobra, né? Então assim, você tira o peso, né? Você tira as amarras, você tira as algemas, restou só o amor e a gratidão. Eu vou só isso. E qual é a expressão do nosso amor e gratidão? Muitas vezes é zero. Né? Então nós percebemos que as pessoas ainda estão no cativeiro da avareza, ainda têm egoísmo no coração, não estão libertas ainda. Não, eles conheceram a verdade, mas não provaram da verdade. Aquela geração de Moisés provou da libertação, mas não estavam libertos, porque eles continuavam pensando no cativeiro. O cativeiro estava bom e tentaram até mesmo apedrejar a Josué. No capítulo 14, vai observar, tentaram até mesmo apedrejar Josué. Ou seja, eu sei que eu recebo muita pedrada também. Você acha que eu não recebo pedrada? Isso é pedrada de crente, isso é pedrada da igreja, do sistema contaminado. Quando você fala a verdade no sistema culturado pela mentira, você vira alvo, né? Vão criticar você. Mateus 5,10 diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você vai ser justo, se você vai falar do amor, da justiça, do perdão, do arrependimento, da santidade, você vai ser perseguido. Agora, você não é perseguido quando você vende a toalha ungida, quando você fala de uma conferência profética da restauração da nação do Brasil, quando você profetiza quem vai ser o presidente, quando você fala da prosperidade. Ah, isso daí, que o diabo não está nem, o diabo não ataca esses caras, já está morto. O diabo não atacava o fariseu, o diabo não atacava aqueles que servem ao diabo, não atacava os adoradores de Baal. O ataque era em Jesus, o ataque era em Paulo, o ataque era em Pedro, o ataque era em João. Então, se você está fazendo a verdade, você vai ser perseguido pela justiça, não pela injustiça. Quem está injusto já morreu. O diabo não chuta cachorro morto, não atira pedras em árvore seca, né? Está dando fruto para o reino? Está incomodando, ele vai atrás de você. Então dê frutos para o reino, suporte os cravos e você vai conhecer daquela paz que transcende o entendimento que só Jesus pode te dar, né? E aí o que acontece? Aquela geração de Moisés vai colher a consequência das suas escolhas. Usaram do seu livre-arbítrio, eu não quero lutar, eu não vou, né? Não é que eles disseram, eu gostaria de ir, mas eu não estou conseguindo. Veja como Deus respeita, é a justiça de Deus. Essa justiça faz parte do amor de Deus, porque Ele está disciplinando também. E fez uma seleção. Toda aquela geração não entrou, morreram no deserto porque murmuraram e faltou fé deles. A geração de Josué vai entrar lá e vai reconhecer a terra. Josué manda 2. Aprendeu com erro, né? Aprenda com seus erros. O que Josué faz? Por que mandou só 2? Porque se um achar que vale e o outro achar que não vale, é meio a meio, está 50-50. Então, ok, há uma possibilidade, mas os dois estavam convictos ali que poderiam. E Josué, homem de Deus, vai levar aquela geração à vitória. 1 Crônicas 7,14. O que a Bíblia fala de restauração?
E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não foi isso que a geração de Josué fez? Eles buscaram a santidade. Lá, Josué 3,5, né? Buscaram a santidade, né? Santificai-os, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Buscar a minha face e converter dos maus caminhos, ou seja, também não repetiram o erro dos seus pais. Seus pais murmuraram, eles não murmuraram, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E vai trazer vitória para você, né? Então hoje a gente observa que o povo também obedeceu a Josué. Isso é importante pontuar. Josué era um homem de Deus, era um líder, e o povo obedeceu a direção de Josué. E se o povo não obedecesse? Não teria vitória. Então você tem que obedecer, você tem que estar linkado com homens de Deus, com mulheres de Deus, com pessoas que realmente têm compromisso com o reino, que essas pessoas vão te conduzir aos pastos verdes. Você está dentro de um navio, o capitão daquele navio, o pastor, né? Capitão do navio. Ele desviou, levou você para a tempestade e não para águas tranquilas. O capitão do navio fez escolhas erradas, levou você para o abismo. Então você vai junto, toda a tripulação vai junto. Então é uma grande responsabilidade da liderança em conduzir o rebanho, né? Mas se você estiver debaixo de uma cobertura corrupta, mentirosa, né, que está te levando no meio de tempestade, como é que eu sei disso? Observe, você está há quanto tempo na igreja? Eu frequento o ministério há 10 anos. Que frutos você tem para o reino? Você continua com os mesmos pecados, com os mesmos vícios? Sabe aquela sensação de que você semeia e nunca colhe? Aquela sensação de que você corre e não chega a lugar algum? Aquela sensação de vazio que continua dentro de você, que não muda? Aquela sensação de desprezo, a hora que você tem um problema, as pessoas nunca têm tempo para você, só tem fofoquinha à sua volta, está cheio de gente apontando o dedo, ninguém te estende a mão? Sempre pedem a sua ajuda, mas quando você precisa de ajuda, ninguém te ajuda. Talvez esteja no lugar errado. Talvez você esteja debaixo de uma liderança corrupta, um mercador da fé, que só está fazendo pirotecnia no altar. Põe lá luzes, põe fumaça, põe um louvor maneiro. E hoje a gente tem muita coisa gospel, né? Eu fui na balada gospel, na rave gospel, depois eu fui para uma festa gospel, carnaval gospel, fui para um motel gospel, assisti um filme pornô gospel, né? Então, a igreja está muito parecida com o mundo. Você tem que ter esse discernimento de separar luz de trevas, né? As coisas não se misturam. Né? Tenha discernimento para isso, né? Hoje o mapeamento espiritual tem a pretensão de trazer assim uma restauração na nação. Como é que é feito o mapeamento? No mapeamento você pega o mapa da cidade, do local que você vai mapear e vai marcar com alfinetes coloridos, né, os pontos. Então pontos de droga, pontos de prostituição, centros espíritas, de umbandas, igreja católica, bares, locais onde tem mais assaltos, mais violência. Você demarcou ali, né, fez uma pesquisa. Muitas vezes a cidade que está sendo mapeada, vão descobrir que ela está fazendo parte da ponta de um triângulo. Gente, qualquer cidade vira ponta de triângulo, tá? Pega o mapa, só fazer um triangulinho lá, então não tem nada a ver. Mas as pessoas, para valorizar o peixe, estão na ponta do triângulo, estamos no meio de um pentagrama. Só você pegar o mapa, você faz um pentagrama com a cidade que você quiser, né? Aí estamos na ponta do triângulo. E aí eles vão pegar, a estratégia é a seguinte. Eu sei como é que é, né? Me ensinaram isso, né? E durante um período, claro, eu estou entrando na igreja, me apresentam isso, durante um período da minha vida eu acreditei. Até que um dia eu comecei a analisar melhor e eu quero que você tenha essa mesma análise que eu tive, que Deus possa lhe dar discernimento. Então o que eles fazem? Eles colocam pessoas infiltradas, pessoas da igreja, que vão uma espécie de agente secreto, se infiltram em reuniões GLS, se infiltram em sessões espíritas, em terreiro de macumba. Os crentes vão lá para mapear, para sondar, fazer o papel dos espias, né? Aí depois você faz orações contemplando o mapa. Você reúne as pessoas, todo mundo fica olhando para o mapa e ora olhando para o mapa. Fazem também atos proféticos na cidade, vários atos proféticos na cidade. Entregam a chave da cidade para Jesus, fazem marchas proféticas, muitas vezes dirigidas pelos apóstolos, né? Derramam óleo em pontos estratégicos e consagram a cidade a Cristo. Vão a locais centrais na cidade, ou até mesmo centros geodésicos, né, para fazer declarações proféticas, como aconteceu em Palmas, no Tocantins. Tem até na internet lá isso daí. Determina, né, faz uma determinação no mundo espiritual, declara que o mundo espiritual e o principado da cidade vai ter que sair e vai ter que ter restauração. Né? Baseado nesse fundamento,
nesses preceitos, muitas campanhas eleitorais ganharam força. Por exemplo, a campanha do Brasil Restaurado e São Paulo é de Jesus, né? E não apenas essa, teve a campanha do fim do carnaval, né, para destronar o principado de Piton, que causava o carnaval, né, o fim da festa do peão, destronando o Exu boiadeiro, e também elegeram um presidente evangélico para guiar a nação. A última cartada foi a Marina, profetizaram, tal como vocês sabem, Marina não foi presidente, então deu água, né? E outros mais, outras coisas também para manter a unção dos guerreiros, como por exemplo algo chamado transferência de unção e também transferência de geração. Se você observar bem esse cenário, é muito igual, parece uma sessão de banda, a gente rodando, tal, assim na cabeça, é uma coisa estranha ali, né? Nomeação de apóstolos, né, para dar direção à nação e ter a cobertura apostólica. Gente, se você não tem a cobertura apostólica, você está lascado, você está frito. Quer saber mais sobre apóstolo? Veja um vídeo nosso chamado O Segredo por Detrás da Cortina. Vai expandir seus horizontes aí. Espalham também conferências proféticas por todo o Brasil. Entrada das bandeiras de cada estado, profetizando que todos os estados serão restaurados. E muitos políticos não crentes subindo nos altares dos crentes para fazer os atos e declarações proféticas. É como se chamasse Faraó para pregar no tabernáculo, né? E também tem um detalhe, o louvor profético. Isso não podemos esquecer. Também tem o louvor profético, né? O que a Bíblia diz? Paulo, ele foi um ícone. Ele foi uma referência, né? E como que Paulo fez para trazer restauração para as vidas, né? Restauração para as nações? O que Paulo fez? Paulo padeceu, Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo passou necessidades, Paulo foi preso. Esse é o preço que ele pagou, né? Ele não precisou fazer mapeamento espiritual, não precisou ungir o centro da cidade, nem fazer declarações proféticas, não demarcou, né, no alfinetinho onde estavam os templos de adoração de Baal, não se envolveu na política, não apoiou candidatos. A igreja louvava, mas não era o louvor profético. Como era esse louvor, né? Mateus 26:30. Então, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, Jesus ia para a crucificação, ia ser crucificado. Eles cantaram louvor depois da última ceia, né? E que louvor foi esse? Era um costume judaico ler, recitar, né, no período de Páscoa, o Salmo 113 e o 118, e às vezes de 113 a 118. Então, por inferência, provavelmente eles cantaram um hino que abarcava esse salmo, ou o 113 ou o 118, ou talvez ambos, né? Mas nenhum desses salmos tem palavras como morram todos os inimigos de Deus, né? Não tem esse tipo de coisa, são palavras de louvor, de adoração, de engrandecimento ao Rei dos Reis. Agindo assim, Paulo levou o Evangelho ao mundo inteiro. Numa época, olha só, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha aviões a jato, sem mídia impressa, sem shows de evangelismo, sem marchas proféticas, sem navios, sem jatinhos, sem conta na Suíça. E tudo isso Paulo levou o Evangelho e essa mensagem ecoa até os dias de hoje. Apenas ele fez o quê? Viveu a Cristo, buscava em primeiro lugar o reino, ele exortava, ele ensinava, ele acolhia. É isso que é o valor. Esse é o valor de restauração. E Josué, o que ele fez? Ele manda os espias e depois ele manda sondar o adversário, não é isso? Aí como é que mais ou menos como os países fazem antes de entrar em guerra, antes de declarar uma batalha? Aqui é uma batalha espiritual, né? Josué não fez nenhuma declaração profética, não fez. Ele apenas não repetiu o erro dos seus pais. Seus pais murmuraram? Eu não vou murmurar, eu vou melhorar, eu vou buscar santidade. Foi isso que Josué fez. A estratégia de conquista começa conquistando o seu coração. Busca santidade, se alinha com os preceitos de Deus. Ele circuncidou toda aquela geração que nasceu no deserto, né? Buscar a santificação, o arrependimento, o perdão, e se alinharam com os preceitos de Deus. Isso fez com que Josué tivesse a vitória. E o povo teve a verdadeira vitória porque seguiu Josué, um homem de Deus. Quer ver um exemplo? Esses dias eu soube que aquele Jesus Cristo homem, daquela seita Crescendo em Graça, ele morreu, né? E está uma briga aí com os herdeiros, os parentes querem dinheiro, ele tem uma verdadeira fortuna. É interessante como sobra dinheiro, né, em alguns locais e falta em outros. Falta para a verdade e sobra para a mentira. Né? É uma triste e dura realidade.
E tá essa briga toda. Agora a esposa dele se autoproclamou, ela é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, olha só a situação, não é o Arcanjo Miguel. E o povo acredita nisso, o povo está lá adorando ela como Arcanjo Miguel, né? Aí você vai dizer, pô, Daniel, que palhaçada isso. É palhaçada, mas dentro da nossa igreja evangélica não tem gente que está indo atrás da onda de pessoas que falam nos altares. Eu saio na mão com a Rainha dos Céus lá no Pico Everest. Aí você não sabe da última, né? Não, a gente não segue o que essas pessoas falam, não segue o que as pessoas falam, o que pessoas que pegam, fazem atos proféticos com bota de couro, cai de quatro, imita leão, né? Ou fica urinando pela cidade para demarcar território, mantendo a unção dos seres viventes, né? Então corremos atrás de pessoas que profetizam coisas que não são cumpridas, que pregam a prosperidade, que te vendem um monte de tranqueira consagrada, ungida, com atalhos para a sala do trono. A gente continua fazendo a mesma coisa, continuamos repetindo os mesmos erros. Então tem muito maluco no nosso meio, tem muita gente que se desviou e lamentavelmente muitas pessoas seguem essas pessoas e colhem um caminho de destruição, não colhem de bênção. Então, em vez de herdar os pastos verdes, as águas tranquilas, estão te levando para o meio da tempestade, estão te levando para o deserto, estão saqueando o povo de Deus, né? Então, onde é que está a vitória? Qual o segredo da vitória? Segue um líder de Deus, segue um homem de Deus verdadeiro, alguém que se preocupa com você, alguém que ama você, né? Alguém que realmente quer o melhor para você. Como é que Elias fez para fazer restauração? Né? Você vai observar ali em Reis, 1 Reis 18, de 30 a 31, né? Especialmente o versículo 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Todo o povo junto restaurou. Todo o povo se partiu ali, mas eles acataram a direção de Elias. Ele falou, vamos restaurar. Então eles obedeceram a direção. Obedecendo a direção, houve restauração. Esse é o segredo, né? Se a gente fosse querer restaurar o Brasil, é uma coisa utópica isso, tá? As coisas vão piorar. A Bíblia já disse que vai piorar. Vai ter um tempo de angústia como nunca teve, nem tampouco há de vir. Um tempo que o amor está se esfriando. Um tempo que as pessoas se inclinam às fábulas. Um tempo onde um começa a falar do outro. Um tempo de guerras, de rumores de guerras e pragas. Estamos no final dos tempos. E se alguém disser para você agora paz e segurança, opa, é chegado o fim, a Bíblia já diz isso, né? Então, se a gente tivesse que restaurar o Brasil, teríamos que destruir todos os templos pagãos que têm ferido os preceitos de Deus da nossa nação, inclusive muitos templos evangélicos. Teríamos que pedir perdão por todos os nossos pecados dessa nação, inclusive pecados de mentira, corrupção, avareza, soberba, altivez, feita pelos próprios evangélicos, né? Então, hoje, qual o medidor? Como é que você deve saber se existe mesmo mapeamento ou não? Você conhece a árvore pelos frutos, né? Mateus 7,16 diz assim, pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Mateus 7,20. Portanto, pelos frutos vos conhecereis. Mateus 12,33. E fazei a árvore boa o seu fruto bom, e a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Para pensar, meu irmão, seja racional agora, vamos fazer o culto sóbrio, o culto equilibrado que Paulo nos ensina. Dá uma olhada. Quais os frutos desses atos proféticos, dos mapeamentos espirituais, né, das declarações proféticas, das marchas proféticas, do louvor profético, das profecias de restauração da nação? Qual é o fruto? Gente, é zero, é zero. A violência aumentou, divórcio aumentou, né? A nossa moeda começa a ficar desestabilizada, está tudo piorando e as coisas vão piorar. Você não vê melhor, você não vê resultado nenhum. E mesmo diante de nenhum resultado, está cheio de gente cega que está gostando de ficar no Egito, que está reclamando, ainda querendo apedrejar quem está falando a verdade, como que fizeram ali com Josué. Então, meu irmão, minha irmã, né, vamos ser sóbrios, vamos fazer o melhor para Deus, não brinca com Deus, né? Não faça as coisas mais ou menos. Tudo que você puder fazer, faça o melhor. Se você não consegue viver a Cristo, né, como é que você vai pregar a Cristo? Você tem que viver a Cristo para falar de Cristo. Não adianta. E esse sistema diz o seguinte para você. Esse sistema corrompido diz assim, você tem que participar da conferência profética, do ato profético, da declaração profética, do congresso de avivamento profético. Se você não participa, você é nada. Né? Isso trata você como se fosse escória. Ah, você não participa porque o seu valor é medido quanto que você alimenta esse sistema. Ah, você foi no congresso tal, não foi. Ah, então você não é espiritual. Você fez o curso de fulano? Não fiz. Ah, então você não é espiritual, você não serve. Você está debaixo da cobertura apostólica do fulano de tal, daquele que nasceu de um ventre ungido? Não estou. Ah, então você não é de Deus. O nosso valor é medido por quanto você alimenta esse sistema. Para pensar nisso, né? Reflita sobre isso. E agora eu vou colocar um desafio. Vai numa conferência dessa, vai numa delas. Eles vão usar 4 mecanismos
para saquear dinheiro de você. Vai ter 4 pedidos de oferta no dia. Eles vão tentar pegar você pelo medo, te ameaçando a maldição, vão pegar você pela culpa, te colocando peso em cima de você. A viúva pobre deu tudo, lá você não vai dar nada. Colocar pela culpa, vão colocar você pelo dever. Você tem que dar, e joga o padroeiro do negócio lá, o Malaquias. Você tem que dar, porque se você não der, você está roubando a Deus. Então você dever dar. E vão tentar pegar você pela ganância. Se você der, você vai ganhar muito mais. É a prosperidade. Eles vão tentar 4 estratégias. Numa delas você acaba caindo. Então, na verdade, é uma grande máquina de ganhar dinheiro. É um grande caça-níquel do povo, né? Então vamos buscar a verdade, vamos buscar o amor, o perdão, a restauração, a vida com Deus, né? Em vez de buscar a restauração do Brasil, busca a restauração da sua casa, do seu coração, do seu lar. Pode haver restauração ao seu redor? Pode. Você pode transformar vidas ao seu redor. Você não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo à sua volta. Você pode transformar as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, na sua casa. Existe sim uma restauração. Né? Mas isso é importante, você estar aliado a pessoas certas, né? Tem um texto que eu gosto bastante, estou finalizando aqui com vocês. Marcos capítulo 2, está contando uma história aqui. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem sequer havia lugar junto à porta. E ninguém cabia e anunciava a palavra. Então Jesus está numa casa e essa casa está lotada de gente. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado, né? E fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Aqui fica um ensinamento para você e para mim. Ao seu amigo de verdade, que é o seu bem. O seu amigo de verdade te leva na presença de Jesus. Aqueles homens eram amigos de verdade. E Jesus falou, vendo a fé deles. Eu vi a fé deles, a fé dos amigos que trouxeram aquele paralítico ali. Que abriram um buraco no telhado, no meio da reunião ali, desceu o paralítico e Jesus cura o paralítico, né? Então, o seu amigo de verdade, ele quer o seu bem. Ele vai te levar até Jesus, ele não vai medir esforços, né? Eu, de todo o coração, querido, eu quero ser seu amigo, eu quero poder te ajudar, eu quero poder te levar aos pés da cruz, te levar ao caminho de Cristo, né? Claro que eu não sou como Josué, eu não chego nem no grão da poeira dos pés de Josué, mas se Deus me der uma pequena oportunidade, como Ele deu para Josué, de conduzir pessoas, para levar essas pessoas até as promessas de Deus, aos pastos verdes, às águas tranquilas, chegar à presença de Deus, é uma honra e privilégio. E para isso você tem que muitas vezes descer do seu pedestal. Sabe como Zaqueu que desceu da árvore? Né? Você tem que descer do seu pedestal de orgulho. Eu não vou fazer isso, eu não vou abrir mão disso ou daquilo, porque eu sou mais eu. Gente, nós precisamos de ajuda uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Soldado sozinho não vence batalha, não muda as circunstâncias. Né? Então, se permita ser ajudado também. Quando a gente estende a mão, acolhe, recebe, ouve essa palavra. Permita que a palavra mude para você. Transforme a sua vida. Em Lucas, no capítulo 10, ele vai nos contar uma história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Medita nisso. Estava ali um homem que tomou uma surra, foi atacado, ele está jogado no chão, quase que morto. Passa um sacerdote, o sacerdote contorna ele. Atrás do sacerdote vem um levita e faz a mesma coisa. Por que o levita imitou o sacerdote? Porque sacerdote e levita trabalham juntos, né? O sacerdote prega a palavra, o levita ele ora, ele faz adoração. Então parece que existe uma parceria nos altares aí. Pode ser positiva ou pode ser destrutiva. Aí o que acontece? O levita ele se espelha no sacerdote. O sacerdote desviou? Eu também vou desviar. Ele é o sacerdote. O sacerdote está roubando? Se o levita olha, ele está roubando, tudo bem eu roubar. Tudo bem eu fazer uma pirotecnia. Tudo bem eu fazer um bonequinho meu aqui. Quando eu me converti, queriam fazer um boneco. Né? Um bonequinho do Daniel Mastral que se apertava e ele falava, ainda está amarrado e tal. Quer dizer, era um mastraleco, né? Pois é. E hoje em dia eu vejo gente fazendo boneco. Então, porque imita o sacerdote. O sacerdote faz? Eu vou fazer também. Né? Hoje em dia a gente vê grupos de louvor pondo pentagrama na capa e o povo tudo bem, tá cego, vê, mas não enxerga. Gente, é hora de você despertar e voltar aos braços de Cristo, voltar aos braços da cruz, né? Você consegue imaginar uma igreja perfeita? A igreja perfeita, de fato, ela não existe, né? Ela só vai existir lá nos céus. Mas a gente tem procurado aqui na terra vai provar um pouco daquela igreja de Atos, né? Daquela igreja onde um ajudava o outro, onde não tinha estrelas, onde os apóstolos manifestavam a graça de Deus, onde ninguém passava necessidade. Eu tenho procurado de todo o meu coração, todas as minhas forças, ajudar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a não passarem necessidades espirituais, emocionais e até mesmo as materiais, naquilo que me for possível fazer. E para isso,
Claro que eu preciso também da sua intercessão, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e também o pão para o alimento, né? E multiplicará a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Seja aquele que honra os sacerdotes, honra aqueles que estão te honrando, honra aqueles que honram a Deus, aqueles que servem aos que servem. Deus tem algo especial, sabe? Você deu um copo de água fria, você já tem um galardão especial. Então eu peço aí a sua colaboração na intercessão, na ajuda, na divulgação, na oferta voluntária nessa trincheira, porque quanto mais recursos nós tivermos, mais vidas a gente pode alcançar, mais pessoas a gente pode abraçar, mais vidas nós podemos ajudar. Mas dentro da nossa limitação, esses vídeos vão continuar mudando vidas. Então, mapeamento espiritual, querido, não existe. É furada, tá? É furada, não existe. O que existe é vida com Deus. Como que Paulo, ele trouxe restauração, vida com Deus, ele padeceu, ele aceitou a cruz, né? Paulo não tinha conta na Suíça, não tinha jatinho, não precisava nada disso, mas ele padeceu, ele aceitou a cruz. É assim que o evangelho é propagado, né? Quando você leva a cruz, você anuncia a cruz, né? Que você possa ser digno de Deus e de carregar a cruz. E quando um dia a cruz estiver pesada, tenha certeza, Jesus nunca vai te abandonar, Ele não esquece de você, Ele vai deixar um sirineu do seu lado a te ajudar a carregar essa cruz. Então, que Deus te abençoe e te guarde grandemente e que você ande na terra como cidadãos dos céus, mas que você tenha a direção do querer acertar, queira acertar, e Deus vai te ajudar, Ele vai te dar a capacitação de se manter na rota. Não saia da rota, querido. Jesus está voltando. Vamos aos braços dele.